Boa noite, eu sou o Igor e juntamente com o Douglas nós vamos apresentar um resumo sobre o artigo Rebitagem por fricção, o Frick Riveting, que é o desenvolvimento de uma nova técnica de união para juntas híbridas do tipo polímero metal. Bom, a técnica de rebitagem por fricção, ela é uma abordagem inovadora, que é uma união pontual híbrida composta por polímero metal. Ela utiliza um rebite metálico cilíndrico e que conecta dois elementos termoplásticos de uma forma bem eficiente. Aqui a gente tem um exemplo na imagem, que é o polímero base, o rebite cilíndrico. Aqui, no caso, ele está girando no sentido anti-horário e é aproximado, né, do polímero base e é feito a, a rebitagem. Ele utiliza o calor gerado pela fricção rotacional e também a pressão axial do rebite metálico para plastificar e forjar o material termoplástico. Então, assim, ele cria uma conexão bem eficaz com o material. O objetivo desse artigo é demonstrar a viabilidade técnica do processo através do estudo entre juntas polieterimida com rebites de alumínio 2024 T351 e eles foram avaliados a microestrutura através de microscopia ótica de varredura e microtomografia computadorizada. Aqui um exemplo na imagem de como foi feito. Nos equipamentos utilizados para a produção da soldagem ali por fricção, foi o modelo RSM200 da Hermes e Wendt da Alemanha, e também o sistema de medição é um Kister da Alemanha, para registrar o torque, né? Ali a figura abaixo mostra o sistema de medição da força, que é aqui, o porta-amostras e o cabeçote de soldagem, que é onde vai o rebite. No procedimento de micrografia, foi feito uma seção transversal central das juntas, e a preparação é a preparação tradicional, ou seja, o embutimento, o lixamento, o polimento e o ataque químico. E aí as análises realizadas foi através da microscopia óptica com luz refletida e polarizada. Aqui a gente tem um exemplo, né, do sistema utilizado. Aqui seria a amostra e o manipulador da amostra para rotacionar ela, a amostra em si, a radiação aqui, os sinais, o filtro fluorescente, a lente, aqui o detector de raio-x em si e a câmera para tirar, fotografar, né, tirar a imagem em si. As etapas do processo da rebitagem, da Frick Riveting, primeiro aqui o posicionamento das partes a serem unidas, né? Nesse caso aqui é o polímero base e o rebite metálico só. Então é a penetração do rebite, com o rebite girando. Aqui ela tem a velocidade de rotação, ela é desacelerada, então assim é causado o forjamento, né, da ponta plastificada do rebite. E por fim, é a consolidação da junta, que é depois do resfriamento do material, ele fica plastificado. Aqui do lado a gente tem uma imagem de um possível formato da solda. Nesse caso aqui é um metal, polímero metal, e aqui indica o formato da solda, como o rebite fica, né, após a soldagem. Bom, falando um pouco das variáveis do processo, né, onde tem um impacto direto aí na qualidade da junta, né. Primeiramente ali ela vai ter o tempo de aquecimento, né, como uma variável relevante, que é basicamente o período entre o início do contato do rebite com o material de base e o término da rotação. Isso tudo vai ser o tempo de aquecimento. Ele é essencial para determinar o grau de plastificação do material. Também tu consegue com ele prever alterações estruturais, como a degradação no polímero, o recozimento no metal. Outra variável é a razão da penetração, né, chamada de burn-off. Basicamente, ela mede a profundidade da inserção do rebite e o comprimento consumido, né, oferecendo ali uma estimativa do nível de plastificação e a deformação do rebite. Outra variável é a taxa de penetração, né, o burn-off rate, que é basicamente calculada com uma razão entre a profundidade da inserção
e o tempo de aquecimento. Ela avalia a velocidade média da união, contribuindo ali para o controle e a eficiência térmica, né, da rebitagem. A temperatura média do processo também é uma variável fundamental ali para regular a viscosidade do polímero, influenciando ali diretamente as mudanças microestruturais e a geração do calor na interface, né? E, por fim, a gente tem o torque friccional, que reflete basicamente o esforço mecânico gerado entre a interação do rebite e os materiais de base, né? Sendo uma ferramenta ali para monitorar as irregularidades no processo e garantir a estabilidade, né, da operação. Falando um pouco das propriedades mecânicas que foram avaliadas no artigo ali, basicamente vão haver aí 5 zonas microestruturais formadas devido aos efeitos combinados do calor e da deformação mecânica. Isso daí vai influenciar diretamente ali na qualidade da junta, né? A zona do polímero termicamente afetada, a PHZ, ela é a região onde o calor modifica a estrutura molecular do polímero sem atingir o ponto de amolecimento, o ponto de fusão no material, digamos assim, resultando ali em alterações como envelhecimento físico ou cristalização, e não derretendo em si o material. Já a zona do polímero termomecanicamente afetado, a PTMAZ, ela é caracterizada ali pela plastificação e deformação do polímero, formando uma linha ali de solda visível, né, visível no microscópio, e podendo apresentar defeitos como vazios, ali, que podem ser mitigados, otimizando ali os parâmetros do processo, né. No metal, ali, a zona termicamente afetada, a MHZ, ela sofre apenas alterações térmicas, ali, como a recuperação e recristalização, sem nenhuma deformação significativa, ou seja, o material também não derrete, não amolece. Enquanto a zona termomecanicamente afetada, a MT-MAZ, ela exibe ali uma severa deformação combinada com aquecimento, resultando no refinamento granular e no realinhamento dos grãos metálicos, né? Já na zona AZ, ali mais embaixo, ela basicamente é a zona onde forma uma ancoragem, ou seja, ela cria aquele formato parabólico, e esse formato ajuda na resistência da junta, né, pela ancoragem. Então, ela é a zona ali que se deforma bastante e é onde o rebite se fixa no polímero. Então, aqui a gente tem a imagem, né, que demonstra ali onde ficam cada uma das regiões. Basicamente, ali a gente tem a Z bem abaixo. Na região do rebite, a gente tem a MHZ e a MT-MAZ, sendo ali a MHZ a região que não deforma, né, só tem sua recristalização, só tem uma pequena alteração na microestrutura. E também tem a formação da rebarba, né, do próprio material de base que se dissolve ali e acaba subindo. Então, basicamente foram essas análises que fizeram, foi só o objetivo do artigo era analisar a viabilidade desse processo, né, se ele é aplicável nesse momento. Então, basicamente, com as análises que foram feitas, você viu que é uma alternativa sustentável, né, que ela é eficiente ali em ciclos de união curtos. Ela é um processo relativamente simples, basicamente precisa de uma máquina que rotacione o rebite e pressione contra um material de base. E também a gente não tem ali emissões de tóxicos, né? Não tem fumos de soldo, por exemplo, é basicamente o aquecimento e a solidificação do material. Então ali o Freak Riveting se destaca ali por possuir um grande potencial para atender as demandas tecnológicas, principalmente nos setores automotivos, aeroespacial, naval, enfim, assim como a soldagem por fricção, né? Também tem ganhado bastante espaço aí nesses segmentos. Então, ela é uma técnica inovadora, ela é uma boa alternativa aí às soluções tradicionais, como solda ponto, a rebitagem convencional, e ela tem uma grande capacidade aí de adaptação e otimização para diferentes aplicações. Então, pode ser feito vários estudos em cima disso e ela é um processo relativamente versátil, tu consegue adaptar ele aí a diferentes tipos de peças, diferentes processos, que torna ele um processo muito viável. Vale salientar também que é um processo que está recém começando no mercado, então tem muito o que evoluir ainda para ser usado em larga escala.
E esse era o nosso trabalho aí da final de técnicas avançadas de soldagem, feitos por mim e pelo Igor.